Boa tarde a todos e todas. Essa reunião tem a grata satisfação de receber vocês todos aqui, né? Advogados, estudantes de direito, membros da nossa sociedade aí, militantes políticos. E o objetivo dessa reunião é nós, a partir das discussões que nós temos feito na Comissão da Ordem dos Advogados, a Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados, incorporar um pouco a atualização dos temas que têm sido debatidos também no âmbito da Comissão Estadual da Verdade. Posso, antecipando já um pouco o tema ao qual eu iria me referir, afirmar a vocês que o fato da criação da Comissão Nacional da Verdade provocou um soerguimento, um ressurgimento de todo um debate em torno do papel do Estado, do papel dos movimentos sociais, do papel das Forças Armadas, do papel das elites brasileiras, do papel de países que apoiaram o golpe, e toda uma discussão em torno das consequências jurídicas do que isso traz para nós hoje no momento presente, especialmente no que diz respeito a uma chamada transição interrompida ou inacabada ou sequer acontecida, como muitos também afirmam. No âmbito dos advogados, nós tivemos, como todos os profissionais, profissionais que foram vítimas de perseguições políticas. Tivemos também profissionais que foram exilados, profissionais do direito que foram torturados, que inclusive prestaram depoimentos nesse sentido para a Comissão Estadual da Verdade, para a própria Comissão da Verdade da OAB. E também tivemos profissionais que se notabilizaram na defesa dos direitos daqueles que eram perseguidos na época. Não só perseguidos enquanto ativistas do movimento social, mas perseguidos pelas suas ideias, perseguidos também como advogados, porque nós vivíamos num período de absoluta inexistência de respeito aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana, e, consequentemente, a própria atividade profissional do advogado era uma atividade que se via constantemente violada. A nossa comissão, nesse âmbito restrito, ela elencou vários advogados, homenageou-os como militantes de luta contra a ditadura militar, contra a ditadura civil-militar, melhor dizendo. Aqui nós temos dois colegas nossos que se notabilizaram nesse combate, o Dr. Ives, que faz parte da nossa comissão, o Dr. Marés, que também faz parte da nossa comissão, e foram, não apenas eles, mas outros colegas também homenageados recentemente, agora no dia 31 de março, quando se relembrou 50 anos do golpe civil-militar. Tivemos atividades também encetadas pela nossa comissão de formação, de debate, e é claro que isso tudo tem como objetivo despertar uma consciência, despertar o conhecimento acerca do passado, para que esses fatos mais não se repitam e que a gente possa construir no nosso cotidiano um Estado democrático de direito alicerçado nos princípios constitucionais, nos princípios internacionais de respeito e defesa dos direitos humanos. Com isso eu passo a palavra, então, com essa breve introdução e já avançando no tema que eu iria discorrer, eu passo a palavra para a doutora Ivete. A doutora Ivete é advogada, é uma militante ativa do movimento dos direitos humanos, membro da CASLA, vice-presidente da CASLA, né, Ivete? E especialmente membro da Comissão Estadual da Verdade. Então a doutora Ivete vai usar da palavra para falar um pouco sobre o sistema judiciário, a ditadura, esses contornos todos. Boa tarde a todos. Na verdade, eu estou aqui representando a desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, que não pôde estar aqui, porque esse não é o meu grupo de trabalho, mas vamos tentar
fazer aqui um pouco da exposição que ela faria. Primeiro, dizer que a nossa Comissão Estadual da Verdade do Estado do Paraná, que agora se denomina Tereza Urban, foi criada pela Lei Estadual 17.362, de 27 de novembro de 2012, composta de 7 membros, entre os quais Dr. Olímpio, o nosso colega Márcio, a doutora Vera Caran, professora, e com isso nós dividimos em grupos de trabalhos, né? O grupo de trabalho sobre o judiciário já fez várias pesquisas no âmbito do Tribunal de Justiça e, dentre essas pesquisas, vários casos foram detectados de juízes, promotores, que foram perseguidos durante a ditadura militar. Entre eles, nós temos o caso do promotor Noel do Nascimento, que depois o doutor Olímpio acho que vai discorrer melhor, né, sobre ele. Temos o caso do, acho que promotor também, Atos de Santa Teresa Bilhoa. Temos o caso do Aldo Fernandes, que foi um juiz de direito, que muito falado, inclusive, nas nossas audiências públicas de Londrina. Bem falado, né? Porque ele teve um papel no judiciário muito importante de defesa dos direitos sociais, dos direitos humanos, e por isso, talvez por isso, foi bastante perseguido, né? Tivemos outros casos também de juízes que estão sendo levantados, desembargadores, que dentro do judiciário foram perseguidos, porque dentro do judiciário do Paraná se instalou um chamado grupo militar, como o doutor Olímpio lembra melhor como era chamado esse grupo de repressão militar, que se instalou dentro do Tribunal de Justiça, e que dentro do Tribunal de Justiça ele dominava todo o judiciário no sentido de ditar as regras e o que devia ser feito pelos juízes e pelos desembargadores. Então, com isso a gente sente o que foi o judiciário durante esse período da ditadura militar. Nós tivemos casos assim em que era determinado ao juiz, ao desembargador, como deveria ser dada uma decisão, uma sentença, um acórdão. E isso, quando ele não obedecia, naturalmente ele passava a ser perseguido e até cassado, e sofria processos administrativos, como foi o caso do juiz Aldo Fernandes, entre outros, porque ele abrigou muitas pessoas perseguidas também. Durante as pesquisas e as oitivas de algumas pessoas que viveram essa época, a gente acabou sabendo de pessoas que ele realmente protegeu, notadamente no norte do Paraná, onde ele foi juiz, acho que em Londrina, em algumas cidades do norte do Paraná. E ele, pelo que a gente soube, inclusive agora nessa audiência pública de Londrina, ele tinha um papel na comunidade muito além do juiz que a gente conhece, o juiz que apenas dá a sentença, que julga os casos. Ele também tinha um papel na comunidade de participar de tudo que havia, tudo que estava acontecendo. E com isso ele sabia das pessoas também que estavam sendo reprimidas, que estavam sendo perseguidas. E acho que isso foi uma dos motivos preponderantes para que ele fosse perseguido e acabou sendo cassado. Depois ele conseguiu retornar, provar a sua inocência, retornar,
mas sua biografia já estava manchada, né? Porque um juiz no interior que é preso, como ele foi preso, trazido para Curitiba, e a cidade inteira sabendo que ele foi preso né, e não sabiam exatamente o motivo. Naquela época se falava simplesmente, foi preso porque é um comunista, né? E sob essa pecha de comunista, naquela época, era como chamar de ladrão ou outra coisa pior até. Então, ele teve toda essa situação difícil que ele passou na sua vida, como o caso do Noel Nascimento, que também sofreu o mesmo tipo de perseguição. O judiciário era, portanto, completamente dominado pelos militares, e o juiz não tinha a condição de julgar com liberdade, né, como deve ser. Foram suprimidos vários institutos importantes, como o habeas corpus, né, todos nós sabemos que foi suprimido. Foi suprimido algumas outras leis importantes de proteção aos direitos humanos, e com isso nós tivemos um judiciário nesse período que não podia fazer o seu papel. Sim. Só para ilustrar o que a doutora Ivete está falando, nós temos aqui pesquisas que nós realizamos junto ao, isso é importante. Junto ao Arquivo Público Estadual. Esses documentos, na verdade, são inéditos, porque eles não são visualizados pelas pessoas de um modo geral, porque as pessoas acabam até às vezes nem se importando muito com isso. Mas aqui, por exemplo, nós temos um ofício do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça, enviado ao DOPS, relacionando aqui com o time de reservado, relacionando pretendentes à carreira da magistratura em 1978, e para saber se estes pretendentes tinham condições de assumirem a condição de magistrados, se não constava nada contra algum deles junto ao DOPS. Então nós temos vários juízes aí que Antônio Renato Strapasson, Anésia, Carlos Eduardo Anderson Spila, que é o ex-desembargador, Elizabeth Cáter é juíza também. Eram todos advogados que pretendiam já que se fazer concurso público. Fazer concurso. Aqui o José Augusto Aniceto. O Aniceto. Então aqui temos vários. E todos passavam pelo crivo do DOPS. Exatamente. Antes de fazer o concurso, e depois eram monitorados por esse comando que se instalou dentro nós temos vários documentos do Tribunal que de Justiça. Se referem à magistratura. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Outro documento aqui, ó. Não, isso aqui já não. Então, basicamente, o que a gente queria, só para ilustrar a exposição da doutora Ivete, o Tribunal de Alçada. Ó. Aqui é um ofício do presidente do Tribunal de Alçada, requisitando informações sobre o futuro presidente do Tribunal de Justiça, que foi o desembargador Cláudio Nunes. Então vejam, isso aqui também era instrumento Jorge Andrigueto, que foi presidente do tribunal, enviando um ofício ao delegado DOPS para saber o que constava sobre o Dr. Cláudio Nunes Nascimento. Um colega isso é instrumento também de disputa política interna dentro do tribunal. Claro. Porque aí provavelmente ele ia utilizar essas informações com alguma finalidade, né? Então, havia também, né, dentro dessa disputa política a utilização desses instrumentos aí escusos, né, da perseguição, da investigação. Aqui, vamos ver.
Aqui também são bacharéis inscritos para o concurso da magistratura, já no ano de 82, quer dizer, quando você já tinha até em vigor uma relativa abertura política, a possibilidade de constituição de outros partidos, além da Arena do MDB. Em 1982, aqui, setembro de 82, ó, mesma coisa, informar em caráter reservado sobre a idoneidade moral e condições pessoais dos bacharéis. Então aí temos vários bacharéis também aqui. Constam antecedentes de José Daniel Tatara Ribas, Lorival Mendes de Souza, Valdemar Andreata e Tereza dos Santos Cabistani. Além tem vários outros aqui que são colegas advogados, alguns provavelmente foram desembargadores. Cléa Mara Luvisoto, colega advogado. Carlos Roberto Menoso, colega advogado. Teve um caso de um desembargador que ainda está se fazendo as pesquisas, que ele foi cassado, né, em 1900. Guilherme Luiz Gomes, acho que é o presidente do tribunal isso aqui, não é? É esse mesmo. Passou pelo CRIV? Passou pelo CRIV. Esse passou. Homero Gomes de Faria. Então é só perdão Não, parte, mas só para ilustrar um pouco. É interessante porque, não sendo meu grupo de trabalho, eu não tinha conhecimento desses mas eu nunca havia mostrado para ninguém, é a primeira vez que eu estou mostrando. É inédito. É inédito. E daí fica difícil. Eu passei para desembargadora. Tá. Ela sabe. Mas ela não me passou. Então, veja, era esse clima era o que predominava dentro do judiciário. E todos viviam, né, sob os olheiros aí da ditadura militar, realmente tendo seus passos controlados. Nós viemos de uma audiência também na UEL, que igualmente tinha uma assessoria de informação dentro da universidade. E assim também era com o judiciário, onde eram monitorados os seus passos dentro do trabalho e até fora do trabalho. E aí você encontra fichas de pessoas que nem sabiam que eram fichadas no DOPS e em outros órgãos e que tinham a sua vida realmente devastada. E os membros do judiciário com muito mais ênfase, porque, afinal, eles têm um poder né, de comando. Né? O que é o Movimento de Redenção do Ministério Público do Paraná? Movimento de Magistério. Magistério. É o meu... Associação dos Professores. É um protesto que eles iam fazer e estavam comunicando. Mas aqui nós temos, por exemplo... interessante, porque a doutora Ivete tocou aqui, ainda que lateralmente, mas isso aqui é um tema que vai ser muito suscitado a partir do resultado das investigações da comissão, na verdade. Qual o papel e a responsabilidade das empresas, das instituições no processo de repressão política naquele período? Então nós temos aqui ofícios enviados por presidentes de sindicatos, empresas comunicando fatos que estavam se desenvolvendo naquela época. Aqui, inclusive aqui nós temos empresas encaminhando relação de funcionários aqui, Banco Bamerindos do Brasil. Aqui era uma investigação, isso aqui é outra coisa. Mas nós temos Banco do Brasil. Olha aqui, ó. Funcionário do Partido Comunista. O ato bracarense. Olha, isso aqui, na verdade, são relações de funcionários que eram investigados pelo próprio DOPS e que posteriormente havia, especialmente nas empresas públicas, a assessoria de segurança e informação que repassavam e estavam ligados a todo esse aparato repressivo. Isso aqui são só exemplos aqui do que ocorreu no período.
Sim. Você lembrou aí que todas essas instituições, Banco do Brasil, Rede Ferroviária, Itaipu depois, mais tarde, todas tinham a sua assessoria de informação, e naquele filme, O Dia que Durou 21 Anos, retrata bem tudo isso, porque haviam agentes, antes do golpe militar, agentes americanos já dentro dessas instituições, Banco do Brasil, nos sindicatos em geral, nas universidades, para monitorar os movimentos sociais já. Então, isso aí, claro que eles já tinham muitas informações de pessoas que eram ligadas a alguns movimentos. Então, esses documentos retratam muito bem tudo que acontecia. Agora, lá em Londrina também, nós tivemos um relato do que era a intervenção também militar nas empresas privadas, que aconteceu com uma empresa de táxi aéreo chamada Reta, que os militares no 3º ou 4º dia do golpe militar entraram dentro da empresa e requisitaram todos os aviões, tomaram conta de todos os aviões. Eles tinham 16 aviões pequenos, né, que faziam o interior do Paraná, e foram tomados imediatamente por eles, porque eles diziam que queriam caçar os comunistas no ninho e precisavam daqueles aviões. A empresa faliu e não teve isso, nenhum. Aqui só para você, mas que é um bancário, militante, sindicalista, aqui uma relação que o DOPS recebeu do Banco lá brasileiro, e faz uma informação confidencial dos elementos causando a relação anexa, apenas registrando antecedentes na área para eles. Toda a história de um determinado cidadão, e que posteriormente o diretor do DOPS para que vá na pasta do Banco lá Brasileiro S.A. Então as empresas tinham pastas dentro dos órgãos de repressão que estavam lá, os ofícios com os nomes dos funcionários, qual era a sua tendência política, etc. E alguns evidentemente sequer conseguiam trabalhar, né? Mas é isso. Enfim, a repressão, a gente estava vendo aqui uns documentos de uma cartilha que vinha do Ministério do Exército para os delegados sobre o modo como obter as confissões, e aí se fala já nessa cartilha no Hamas, por exemplo, que a gente nem imagina, né? Certamente porque o Paraná tem uma colônia árabe grande, eles já falavam, faziam perguntas nesse sentido. Então era uma coisa assim muito ampla e que vinha de fora realmente. Daí eu entro no meu grupo, que daí é a Operação Condor. Eu tenho documentos da Operação Condor aqui também, se você quiser. Isso é importante depois. Mas é impressionante como eles entram em vários países, fazem perguntas acerca de vários países da América Latina, como Chile, Cuba, e vão por aí afora, que não era só sobre o Brasil. Quer dizer, o Brasil era talvez um instrumento para obter-se maiores informações, porque havia uma movimentação grande de brasileiros indo e voltando. Então era uma forma de lá de fora se obter essas informações sobre os movimentos de esquerda, principalmente, movimentos estudantis, enfim, as cabeças pensantes. E isso tudo, com certeza, no judiciário foi bastante grave, porque nós temos até hoje as sequelas disso no Poder Judiciário, né? E com isso eu passo para o doutor Olímpio falar mais adequadamente sobre esse assunto. Estou vendo aqui o método de interrogatório e de aproximação, aproximação insensível, mecânica e fria. Aproximação ameaçadora. Doutor Olímpio, para quem não conhece, é procurador de justiça, membro da Comissão Estadual da Verdade e um militante incansável pelos direitos e liberdades civis, de longa data, né, Olímpio? Sim.
especialmente na questão dos menores. O estagiário da Maré, só para você parecer mais velho, né? Não, mas vamos dizer que está muito acampado. Bom, eu estava pensando, né, quando eu vinha para cá, que maneira a gente poderia tratar dessa matéria aí do sistema de justiça, né, e a ditadura militar e a violação dos direitos humanos. Eu me lembrei que quando eu me referi ao ensino jurídico, aquele ensino que infelizmente ainda nós temos nas nossas faculdades de direito, com aquele conteúdo, né, legalista, positivista, acrítico, né? Aquela ideia de querer fazer crer, educando o aluno, de que o direito corresponde sempre ao interesse geral, a arte do bom educativo, do justo, né, de dar a cada um o que é seu, e, enfim. Eu me lembro de professores que, enfim, excelentes professores, dogmaticamente falando, né, mas que sobre esse outro aspecto diziam que, por exemplo, que ao jurista interessa a norma posta, né, que o papel do jurista é sistematizar, interpretar e aplicar as normas civis. Indagações quanto à legitimidade das normas, isso é matéria para a filosofia do direito, para a sociologia, isso é uma perfumaria, né? E daí você, na época, né, quando eu tratava desse tema, né, dessa formação que transforma o jurista praticamente num instrumento à disposição de quem detém o poder político. Né? Porque só ele só incumbe tão só aplicar aquela norma posta, sem fazer nenhum tipo de juízo crítico, de análise da legitimidade. É sempre um instrumento à disposição de quem, naquele momento histórico, detém o poder político. E eu usava muito como exemplo, quando falava disso, a Alemanha nazista. Né? Eu me referia ao fato de quantos grandes juristas alemães contribuíram para o direito civil, para o direito penal, desenvolver a teoria penalista da ação e tal. Mas daí, num determinado momento histórico, um paranoico assume o poder legiferante e os grandes juristas alemães vão lá cumprir as normas do nazismo, vão aplicar as normas que muitas vezes importava no encaminhamento das pessoas para câmara de gás ou para o calabouço, né, tendo como motivo a não pertencer à raça ariana, ou com a manifestação do seu pensamento colocar em risco o são sentimento do povo alemão. Né, e agora que a gente aprofunda um pouco mais, né, não tanto quanto a gente deveria, mas aprofunda um pouco mais no estudo, né, do período, especialmente da ditadura militar recente, né, você vê o quanto isso tem cabimento nessa realidade. Né? Quer dizer, aquela legalidade autoritária, violadora, é absorvida, né, pelo sistema de justiça. E os juristas vão fazer, então, para aplicar essas regras do arbítrio. Né? Quer dizer, eu acho que nós temos que fazer uma análise, né, especialmente acerca da resposta que o sistema de justiça deu a esses casos, né, evidentes de graves violações ao ordenamento jurídico constitucional. Para concluir que, na verdade, não deu resposta. Né? Absorveu aquela ideia de que o jurista incumbe, né, sistematizar, interpretar, aplicar a norma jurídica e trabalhar acima da norma costa, seja qual for a norma. Né? Então você faz uma retrospectiva do período da ditadura e você vai ver que desde o momento da declaração de vacância do cargo da presidência da República já há uma violação constitucional. Porque houve a declaração da vacância quando o presidente da República ainda se encontrava no país e, portanto, né, constitucionalmente era impossível declarar o vago quando o João Goulart estava lá. E daí você vem na sucessão dos atos institucionais, o fechamento do Congresso,
na extinção dos partidos políticos, na escolha dos governantes sem eleições livres, quer dizer, todos os atos que importam, né, em violações evidentes. Insisto, né, sem ter havido do sistema de justiça uma resposta a isso. Né? Então, dentro da visão positivista, legalista, estava se cumprindo aquilo que foi editada como a lei vigente no país. Né? Sem nenhuma indagação, insisto, quanto à legitimidade da norma, quanto a, né, enfim, a adequação dela ao sistema jurídico brasileiro, especialmente o sistema constitucional. Daí você começa a partir, né, das normas do golpe, você passa a ver a violação do princípio do devido processo legal, né, o princípio da ampla defesa do contraditório, os processos são sumários e as pessoas são, né, condenadas à perda da função pública ou à aposentadoria compulsória e tal, sem possibilidade de exercício de defesa, às vezes sem saber exatamente do que ele está sendo acusado. Né? Por outro lado, a lei da segurança nacional vem apresentar tipos, especialmente tipos penais, que contrariam toda a dogmática penal, jurídico penal, né? Especialmente naquilo que diz respeito quanto à clareza da norma, né? Da norma penal que se afasta da norma penal em branco, daquela norma penal que não se consegue identificar exatamente qual que é a conduta vedada. Né? E na Lei de Segurança Nacional tinha lá um tipo, por exemplo, que tornava conduta ilícita, penal, fazer propaganda subversiva. E aí você incluía quem quisesse, da maneira que quisesse. Nessa mesma linha, né, a supressão do habeas corpus, né, que é produto da civilização, instituto que significa produto da civilização dos povos. E daqui a pouco você diz que o habeas corpus não mais pode se aplicar em relação aos crimes, né, praticados contra os interesses do poder estabelecido, a censura. Né. Em relação daí especificamente aos juízes e promotores, a supressão de prerrogativas, como da vitalicidade, da inamovibilidade, que são inerentes às atividades do juiz e do promotor. Né? E daí nós vamos ter cassação de ministros do Supremo Tribunal Federal, do ministro do Superior Tribunal Militar, porque, segundo o registrado, ele, em grau de recurso, absolvia os terroristas. E a cassação ou a aposentadoria compulsória de membros do Ministério Público e do Poder Judiciário aqui mesmo no Paraná. O caso do Aldo Fernandes é um caso destacado porque não há uma adequação do comportamento, não se faz, né, a adequação típica do comportamento dele, é uma figura prevista no crime. Só se diz que ele escreve num jornal, que ele se relaciona com os trabalhadores, que ele... Né? Não, e isso leva a que ele seja aposentado compulsoriamente, como foi o caso também do Noel Nascimento, como foi o caso do Atos Bilhô e do Carrilho. Né? Nós temos aqui esses casos já identificados de pessoas que foram... Mas tem outros, né? Mas existem outros que nós estamos investigando. Nesse contexto todo, né, e aí se inclua a tortura, o extermínio de pessoas, o desaparecimento, etc. Eu acho que o ponto culminante, né, é você estabelecer a violação clara ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Aquela regra que é fundamental do Estado de Direito democrático, porque a violação, a ameaça de violação do direito, né, pode ser investigado e alterado pelo Poder Judiciário. O ato institucional número 5 diz que os atos da Revolução não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.
Então, eu queria trazer esse contexto todo, né? Porque, na verdade, e embora, né, deva se fazer sempre o honroso registro, né, especialmente dos advogados que continuaram a sua atividade, e compareceram aos tribunais e fizeram as defesas, etc., nós não temos registro de nenhuma manifestação à época, né, institucional, nem da ordem, nem do Poder Judiciário, nem do Ministério Público aqui no Paraná. Né. Acho que há a atuação do advogado no exercício da sua atividade profissional. Mas, enfim, demorou, né, para a comemorada, festejada, né, foi na Ordem dos Advogados, a Conferência Nacional, que teve um papel importante, né, naquele momento, porque ali sim há uma manifestação, né, clara da instituição, no sentido da redemocratização do país, no sentido da revogação da Lei de Segurança Nacional, enfim, mas naquele dos momentos iniciais não se tem uma manifestação institucional, né, trazendo a reflexão, ou se contrapondo a todas essas violações. Eu acho que esse aspecto acho que é também importante se trazer para o registro histórico. Permite só uma parte, Pois Olívio? não. Você citou a Conferência Nacional dos Advogados. A 7ª Conferência Nacional dos Advogados foi realizada em Curitiba e foi acompanhada, aqui, ó, né, acompanhada pela Polícia Federal, né, O serviço. com difusão para o SNI, para a 5ª Região Militar, Polícia Militar, DOPS. Ó, então aqui está toda uma série de recortes de jornal, é uma pasta bem volumosa do arquivo público, olha aí. Ó. Do Rio Grande do Norte, tocando informações a respeito da conferência que ia se realizar em Curitiba. Ó. A relação nominal de alunos que está saindo do Rio Grande do Norte, que vem para participar da conferência. Já. Estudante de Direito. Em 78 isso, pessoal. Não estamos falando de 1964. Olha aí, ó. A universidade encaminhou para o DOPS a relação dos alunos que iriam participar da conferência em Curitiba. E o DOPS de lá, ou a Polícia Federal de lá, encaminhou para cá. Então o sistema de repressão era um sistema muito sofisticado e com tentáculos mil. Né? Isso é uma coisa muito clara. Eu só quis fazer a pontuação, e esse é um momento histórico importante, a todo momento nós o festejamos, né, porque foi institucionalmente uma manifestação contrária, né, à ditadura e tal, mas isso é em 78, como você mesmo disse, né? 77, 78. E é o que eu digo que institucionalmente, enfim, a observação que eu queria fazer nesse momento para colaborar aqui com o debate, para além dos casos concretos que nós temos, né, porque também o pai do nosso presidente que também é. Porque também nos casos concretos que nós temos de membros da magistratura e do Ministério Público foram cassados, não há ali foi cassado porque teve uma manifestação expressa em relação a uma manifestação contrária ao golpe, ou contrária, né? Ele não tem esse conteúdo de alguém que dentro da sua instituição, enquanto membro do Ministério Público, do Poder Judiciário, se contrapôs. Né? Teve pelas relações anteriores, os promotores porque patrocinavam trabalhadores rurais na época, isso causou, né, isso levou que os grandes proprietários de terras, fazendeiros, denunciaram como subversivo e tal. Quer dizer, nós não temos o registro na época né, de uma manifestação expressa, né, nem desses que foram aposentados compulsoriamente, etc. Eu acho que queria trazer esse tema assim, para a gente, né,
Obrigado. Refletir também sobre esse, desse ensino jurídico, né, deformante, até essa forma como o sistema de justiça foi conivente até com do Ministério Público. Nós estamos investigando, teve promotores que participaram, acho que eram as CGIs, as Comissões Gerais de Inquérito, que faziam investigações, que tinham também membros do Ministério Público que estavam lá fazendo, né, presidindo esses inquéritos e tal. Então, acho que é bom, sempre na perspectiva de que não aconteça, né, de que não se repita, de que não, também fazer. Claro, o advogado René Ariel Dotti fala, né, do direito agora, né, do direito de não ter medo, né, ele se refere a esse fato de que o Estado de Direito Democrático permite, né, o exercício desse direito de não ter medo, e à época, portanto, as pessoas tinham medo, e claro, ninguém imagina, ninguém quer, né, que ninguém pode exigir do outro que seja santo ou herói, né, diante de um quadro que se experimentava, né, e quem não estava vivendo lá não pode, né, mas eu acho que é um registro histórico que a gente tem que fazer, né, da falta de resposta do sistema de justiça, desde o primeiro momento, quando se declara vago, até essa supressão de institutos que, como eu disse, são produtos da civilização dos povos, de princípios elementares para o funcionamento da justiça, que foram suprimidos e que não houve uma resposta por parte do sistema de justiça. Bem, obrigado, Olímpio. Obrigada. Doutora Ivete. E a palavra está aberta, não sei se a doutora Vera, o doutor Marés, o doutor Iris querem fazer uso da palavra, para complementar alguma coisa a mais que porventura nós não tenhamos abordado aqui. Estou muito bem representado pelo presidente, doutor Daniel, mas eu acho que a Vera podia falar um pouco da federal aqui, como é que... Eu vou sair antes da Vera falar, eu vou pedir licença à doutora Ivete Codena aqui, porque eu combinei com o doutor, com o professor René Dotti, para ele vir dar uma palavrinha para a gente aqui a respeito desse habeas corpus, que tem um habeas corpus que ele impetrou em 1966 em favor dos jornalistas do jornal Última Hora, se não me falha a memória. A doutora Ivete continua, eu vou só chamá-la. Posso falar daqui? Acho que o que é interessante é que coincidem em alguns protagonistas nesse período o fato de estarem vinculados ao sistema de justiça, à Universidade Federal, de uma maneira ou de outra. Então logo houve o golpe, um dos primeiros caçados e foi imediatamente afastado da universidade, o professor Vieira Neto, que além de professor, que já vinha sofrendo as consequências da sua militância política junto ao Partido Comunista desde o concurso, quer dizer, não foi algo inesperado que tão logo houve o golpe ele tivesse sido atingido diretamente. E então o professor Vieira Neto foi um dos primeiros a ser afastado da universidade, era professor de Direito, catedrático de Direito Civil, um advogado militante, membro do Partido Comunista. E também uma lista de alunos, e aqui melhor do que eu pode falar um deles, que é o Marés, do que na época aconteceu, porque ele dirigia o Diretório Central de Estudantes e protagonizou os fatos, e era também da Faculdade de Direito. E hoje é um advogado, né, um procurador do Estado, enfim, professor de Direito, e que também agrega, portanto, à universidade a militância, o protagonismo histórico e o sistema de justiça. Nós levantamos na universidade as atas do Conselho Universitário. A nossa única fonte, além dos depoimentos, são essas atas, porque os demais documentos nós aqui não achamos.
esse historiador de Minas Gerais, o Pato, Rodrigo Pato, ele conseguiu documentos daqui, não sei se em Brasília ou em Minas Gerais mesmo, da ESE e de outras fontes sobre o controle exercido pelos órgãos de segurança nas universidades. Acho que o melhor inventário, o melhor levantamento, a melhor pesquisa é do Pato, até porque ele se dedica ao estudo da ditadura nas universidades há bastante tempo, é um historiador, enfim. Nós temos as atas. Agora, recentemente, a responsável por esse trabalho na Comissão Nacional, que é uma historiadora chamada Angélica Miller, levanta um fato importante que ela só achou aqui no Paraná, que é um curso que a Federal do Paraná autorizou para a Escola Superior de Guerra, né? Pode ser. Um curso sobre doutrina de segurança nacional, organizado pela Escola Superior de Guerra e que foi feito aqui na Universidade Federal. Isso está na ata. E foi, segundo ela, acho que uma das coisas mais peculiares que se achou em ata. Então ela quer inclusive a cópia da ata, a gente estava tentando mandar, mas uma conclusão precoce, mas suficientemente respaldada pelas discussões, depoimentos, testemunhos e documentos que nós chegamos, é que a UFPR foi colaboracionista. No início nós não tínhamos essa visão. Nós achávamos que alguns tinham colaborado, mas que ela também tinha sido, por outro lado, um local em que se preservou, acho que alguns depoimentos, como do próprio Marés, de que sobretudo os curitibanos da classe média foram, de certa maneira, poupados no início, os estudantes, embora os estudantes do interior não tenham tido o mesmo tratamento, enfim. Mas esse depoimento e outros, tudo bom, professor René? Bom, vocês. Tudo bem? Já Senta aqui um pouquinho. Não, senta aqui que você Como vai? coordena a mesa. Querida procuradora. Como vão vocês? Tudo bem? Pode ficar à vontade. Os novos resistentes? Ele senta aqui. Como então, terminou, cara? Como eu havia antecipado, então o professor René foi um advogado, né? Um advogado muito atuante desde aquele período negro da nossa história. E um momento importante da atuação profissional desse colega nosso foi a impetração desse habeas corpus em favor de jornalistas aqui do estado do Paraná, muitos deles conhecidos de todos nós, o Nilton Ivan Heller, que é um dos companheiros que participa aqui da nossa Comissão Estadual da Verdade, sempre nas reuniões, o Aderbalde Fortes de Sá Júnior, o Cícero do Amaral Catani, o Edésio Passos, acho que o Luiz Geraldo Maza, o Valmor Vascelino, o Silvio Bach, cineasta, O José Augusto Ribeiro, que agora voltou a morar em Curitiba. o José Augusto Ribeiro, que inclusive eu já antecipei ao professor René, que havia me consultado nesse sentido, que já está decidido pela Comissão Estadual da Ordem, da Verdade, que ele vai ser ouvido. Já foi ouvido, mas vai complementar. Vai complementar o depoimento. E o senhor poderia então, professor, nos dar um pouco, com suas breves considerações, esse período aí de atuação? Neste habeas corpus eu faço referência aos meus colegas que atuavam na auditoria, na defesa desse processo, contra os jornalistas, o Antônio Silbreda, o pai do Juliano, José Carlos Correia de Castro Alvim, o Hélio Narese também. Estão ali, exatamente. O Aureliano Madre Gonçalves, que era advogado de ofício, e assinava, inclusive, as petições que nós fazíamos
inclusive correções parciais, imagine, sendo advogado de ofício na época. E o que houve nesse processo foi muito interessante, porque o habeas corpus não foi concedido, mas aí foi impetrado um outro pelo Odemar Teixeira Soares. E esse habeas corpus estava tramitando quando houve uma audiência em Curitiba desse processo. E nesse processo nós conseguimos, os advogados, com reperguntas, provar que o governo Ney Braga, então existente na época, tinha financiado, tinha feito uma publicidade institucional no jornal Última Hora, que era o jornal objeto desse processo, que era o jornalista basicamente da Última Hora. Então nós conseguimos arrancar de um servidor do próprio Palácio, altamente qualificado, que havia sim essa propaganda institucional, mas que a verba correspondente à publicidade institucional saiu do depósito criou-se um fundo. Em 1963 houve um incêndio muito grande em Cascavel e criou-se uma conta a respeito da necessidade de melhorar a situação de Cascavel. Então, essa verba saiu da conta Flagelo S.A. Não esqueço, a conta era Flagelo S.A. Pois bem, era promotor, então, na auditoria militar, porque não se exigia a carreira no Ministério Público Militar, né? Tanto que o anterior foi o Alberto, depois foi o Mansur Teófilo Mansur. E o Mansur Teófilo Mansur, logo após a audiência, está fazendo uma petição de aditamento ao Superior Tribunal para processar o Ney Braga, em face do depoimento prestado por um auxiliar do governo. E aí o que aconteceu? No dia seguinte o processo saiu de Curitiba, evidentemente, e na outra semana o Supremo deu um habeas corpus e o processo foi arquivado. Exatamente aconteceu isso, a conta Flagelo S.A. E eu lembro que era um funcionário altamente qualificado do governo do estado, Brunetti é o nome dele. Ele foi do Diário do Paraná durante um tempo. Você não é tão antigo assim. Quem sabe te contar, o Brunetti foi no Tribunal de Contas, inclusive, e ele foi um assessor direto do Ney Braga. Sim, mas nessa altura o Ney Braga era ministro, já. Não, 60 e pouco. Não. Era governador? Ele era governador. Eu pensei que ele já era ministro. Não. Ele era governador. Tanto que o Mansur, Teófilo Mansur, fez uma petição para que fosse aditada lá pelo procurador junto ao STJ, ao Tribunal Militar, que era no Rio de Janeiro, para incluir o Ney Braga. Porque era o processo contra o governador, para incluir o governador. Aí o processo foi embora, e aí o Supremo, daquele habeas corpus do coisa, imediatamente deu uma ordem e acabou com o caso. Foi interessante. Isso não foi escrito, é uma revelação que eu estou fazendo para não... não sei até que ponto eu deveria falar isso, mas aqui nós estamos numa confidência importantíssima, né? Claro. E da história, né? E foi o que aconteceu, realmente. Porque o governador, na época, ele tinha, lá uns dias antes da Revolução, da Revolução não, do golpe de Estado, né, que foi no dia 31, foi dia 1º de abril. Por isso eu sempre tenho falado em palestra, porque o presidente da República estava em Porto Alegre, no dia 1º de abril, quando o Auro de Moura Andrade declarou vago o cargo, e foi até a Câmara para empossar o... Mazzilli. Reinaldo Mazzilli. Ranieri Mazzilli. Então, ele, com aquela declaração, foi um golpe de Estado, evidentemente, e, pois bem, eu tinha falado assim, que é dia 1º de abril realmente, então, mas eu ia contar outra passagem.
O que se imputava aí a esses jornalistas? Qual era o... Era interessante, eu quero passar para vocês a cópia da denúncia. Era, inclusive, uma denúncia brutal, que vocês podem ver. Está aí já. Se vocês veem mais adiante... Vá falando que eu vou passando aí, professor. Olha ali. A fim de apurar a responsabilidade criminal por atos contra a segurança nacional, tal. Aqui, ó. Intervenções... intervenções, exames. Subversivas comunistas e até contra-revolucionárias. Inclusive intimamente ligado à última hora e tal. Quando ele fala, por exemplo, do Aderbal, ele fala, não, do José Augusto Ribeiro, ele fala... Ali embaixo, na página final da página. Lá direito. Aqui, o relatório ligado ao ex-ministro Maurício Silva ligado, e outros. Ligado ao ex-ministro e tal. Esse era... Esteve em Cuba. Quem ofereceu a denúncia... Quem ofereceu a denúncia foi o promotor, como era o nome dele? Hamilton, Benedito Felipe Rauen. Felipe Rauen. Benedito. Deve ter no finalzinho aí Benedito. o nome dele, né? Até o Valmor Vaz está aqui, ó. Tá. O Valmor Vaz está, o Valmor Vaz é um perigoso agente. Então, Vamos ver quem é que assina aqui, ó. Jucundino Furtado. Benedito Felipe Rauen. Benedito Felipe Rauen, E esse aqui eram as testemunhas. O Benedito Felipe Rauen era um homem muito envolvente, extremamente religioso, um fundamentalista. Falava sobre Nossa Senhora, da religião católica, escrevia toda hora para Nossa Senhora e tal. E um dia eu fui visitar o Vieira Neto, ele estava revoltado, estava preso lá na polícia militar, ele estava revoltadíssimo. Isso porque foi, professor. Aí eu vou dizer a palavra dele. Esse filho da puta do Rauen, você sabe que ele encontrou minha mulher. A minha mulher foi conversar com ele, afinal, eu estou preso, né? Eu estou preso, eu não podia impedir que minha mulher fosse lá falar com ele. Esse filho da puta. Aí, sabe o que ele disse para ela? A senhora agradeça a Deus. Seu marido agora está sofrendo fisicamente, mas está se recompondo com Deus. Você vê? E aí, outra passagem Era a Santa Inquisição. Outra passagem do Vieira é que ele disse assim, o Vieira falando com o oficial do dia, que tratava muito bem até, e o Vieira disse assim, olha, meu caro, todo final de tarde eu tomo meu whiskyzinho e tal. Ele disse, professor, o senhor sabe que aqui não é possível de jeito nenhum, né? Mas sabe como é? Eu tenho um problema de pressão e o whisky me ajuda e tal. Ele disse, bom, num caso excepcional, se o senhor tivesse um atestado médico, disse assim, cara, dá um atestado aí. E outra, em muitas passagens que tem, né? Outra foi no quartel, porque a polícia militar é que recolhia quem era graduado em Direito, né? Então estava preso lá o Lenine. O Lenine e um dia, o Lenine era comunista. Lenine Isso não tem como negar que era comunista. Lenine Passos. E o oficial Irmão do Stalin. O oficial que liberava as visitas me disse assim um dia, professor, eu queria um favor seu. Outro dia o oficialato até fez uma gozação comigo, porque no meu plantão, o senhor sabe, vieram visitar o Lenine, o Stalin, o Molotov e o Luiz Carlos. O senhor já imaginou a gozação que eu tive? Professor, eu queria pedir que o senhor falasse sobre aquele caso. O senhor lembra da quebra da incomunicabilidade dos presos políticos lá no AU? O senhor, o pai do Juliano Brito, mais alguns colegas daquela época, vocês tiveram que entrar com habeas corpus no STM, nos seus nomes, para poder quebrar essa incomunicabilidade, para vocês falarem para os seus clientes. Era o coronel Ferdinando de Carvalho, aquele famoso coronel Ferdinando de Carvalho, que havia feito um inquérito rumoroso no Rio contra o Negrão de Lima, que era o governador, contra o Partido Comunista. Você tinha 2 volumes, ele inclusive, eu tenho esses volumes lá. E aí
eu recebi esses volumes. Quando ele, inclusive, me convidou uma vez, ele estava num comando aí, para defender um vereador que tinha sido processado pela Lei de Segurança Nacional, mas que ele achava que não era culpado e queria que alguém o defendesse. Eu fiz a defesa do vereador. Pensei que isso me desse acesso a ele, depois da prisão do Vieira Neto, do Vinholes e do Jorge Caran. E aí fui pedir para ele, disse assim, doutor René, não é possível, isso é um caso gravíssimo e tal, que não deu. Aí fomos à Ordem dos Advogados. Aí o presidente da Ordem era o Rui Ferraz de Carvalho, grande figura, mandou um ofício para o general comandante da região, dizendo que ele estabelecesse uma punição ao inferior hierárquico, porque não havia permitido a comunicação que a lei estabelece, tal. Aí, eu estava no Diário do Paraná, e que sempre dava essas notícias e tal, um outro jornal, eu estava no Diário do Paraná, quando o jornalista me disse assim, escuta, olha aqui, ó, a resposta que o comandante deu para o ofício do presidente da Ordem, que não dá, não sei o que e tal, Segurança Nacional, não sei o que e tal, de puta, estamos desesperados. Aí ele disse assim, não, mas aqui o Telex do seu tribunal determinando a entrevista dos advogados, tinha dado habeas corpus, aí foi esse episódio. O Leandro Fragoso também, se não me lembro. Não esqueço, ele também... Não, nesse fui eu, o Breda e o Alvim. O José Carlos Alvim. Mas houve um outro episódio interessante, que é... Como é que eu dizer? Sabe por que eu lhe fiz a... Bom, o Zias Algauer era o terror, espalhou terror. Delegado-chefe do DOPS. Durante 15 anos, não é isso? Eu tinha aqui a Mendonça defender um pequeno trabalho sobre medidas não punitivas para os toxicômanos, em função do Decreto-Lei de 68, que estava criminalizando o porte para uso próprio de 2 a 5 anos. Porque diziam que era problema de tóxico, a resistência, não é isso? Sim. Então eu fiz um trabalho, defendi Mendonça, e ele disse para mim, eu fui pegar umas coisas e disse, Rosarita, você vai lá na DOPS e pega já uma negativa que eu mandei pedir lá, tal. Ela foi lá, o cara disse assim, só tem que falar com o delegado. Ela foi lá falar com o Galvez, e assim, eu não posso dar. Não posso dar porque eu conheço o doutor René, mas não posso dar. Mas por quê? Porque ela é advogada comunista, está aqui registrado. Assim, ela é bacharel em direito, mas a Constituição não estabelece, tem direito à defesa e tal, não sei o que e tal. Disse, não, mas não vai dar. Aí eu telefonei, eu pedi para o Unhoz de Mello, que era o secretário de Segurança, grande figura, né? Sempre rendo homenagem a ele quando eu falo dessas coisas. E ele mandou me dá uma certidão de que não tinha nada contra mim. E aí foi. Pô, anos mais tarde, possivelmente nos anos 80, eu acho, aparece uma senhora no meu escritório. Eu estou falando em público isso agora só. Falei para meus colegas já e para algumas pessoas na intimidade. Aparece uma senhora no meu escritório dizendo que o marido dela foi um grande pessoal da Revolução, etc e tal, e que ela estava não deram para o marido o que deviam dar, que ela está como viúva, que ela precisava tal, não sei o que tal. Começou a fazer uma reivindicação de ministério, começou a mostrar fotografia, era a mulher do Zias Algauer. Era a mulher do Zias Algauer. Nossa, mais ou menos como no processo do Tiradentes, que pediu uma carta pedindo um dinheiro para a mulher dele, o grande delator, Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis. Eu disse, mas espera aí, essa mulher está me expondo todas as fotos dele, as coisas, a homenagem para ele. Então, eu disse assim, a senhora, espera aí, eu vou pensar numa coisa. A senhora guarde isso tudo. Eu vou pensar se posso fazer alguma coisa pela senhora. E a senhora faz o seguinte, a senhora deixa o seu telefone, eu me comunico com a senhora. Eu não quis fazer nada daquilo, porque também a mulher não teve culpa do que o marido fazia, certamente. E fui falar com o secretário de Segurança, que não era mais Unhoz de Mello, porque nós estava na época da dura revolução mesmo. Depois de 68 foi isso. Que era um militar. E era um coronel. E aí disse, olha, eu recebi no meu escritório essa senhora,
Eu pedi 2 ou 3 documentos. Me deixou esses documentos aqui, quero deixar com o senhor. E eu acho que se algum advogado entrar com uma medida em juízo e disser que ela precisa de meios, vai ser uma contradição profunda. Agora, eu fiquei com pena dela. Se o senhor não quer interferir, não falei, o senhor não quer ajudá-la administrativamente? Foi embora. E ela não procurou mais, acho que acertou o problema. Porque eu não quis também me valer da condição de pegar aquilo, dar no jornal, aquilo é matéria para jornal. E foi impressionante aquilo. Eu não comentei e não escrevi nada sobre isso. Estou falando agora para vocês. Porque vi como a pessoa cai para decair. A própria mulher dele foi lá, mendigando, pedindo ajuda. Professor, eu perguntei ao senhor sobre a questão da incomunicabilidade, né, dos colegas, o senhor e outros, que não podiam falar com os presos políticos, porque lá em Cascavel, onde eu estou há 35 anos, alguns colegas da OAB, mais jovens, evidentemente, uma noite me chamaram para falar, eu na condição aí de membro da Comissão da Verdade da nossa OAB Paraná, eles me chamaram para ir contar para eles algumas histórias que eles queriam ouvir sobre como é que funcionava a justiça militar e qual era a situação de nós, os advogados, naquele ambiente, naquele clima todo. Então eu falei no seu nome e dos outros colegas eminentes daquele tempo, contei essa história da questão da incomunicabilidade, porque eles não têm noção hoje, eu acho que não sei se tiveram em tempo atrás, né? O que foi aquele período para que os advogados pudessem fazer o seu trabalho. Eu sempre dizia, não é questão que o advogado fosse comunista, de direita ou de esquerda, interessa. Tinha um estatuto, a lei 4.215, antiga, precisava atender o seu cliente, as famílias dos réus chorando, berrando, e aquele clima todo. Eu contei para eles, mas eles acharam, depois que terminou a conversa, me perguntaram uma porção de outras coisas, eu respondi o que eu pude responder. Ficou uma coisa assim como que se eles não acreditavam que aquilo pudesse ter acontecido, né? Eu disse, olha, eu naquele tempo eu era estudante de direito, nos anos de chumbo, entrei na faculdade em 65, saí em 69, então as histórias que eu vi, as que eu presenciei, as que eu vivi, e o professor René Dotti testemunha desse tempo todo, parece que criou para eles assim uma coisa como se fosse uma miragem, como se fosse um delírio meu, ou de alguém mais que tivesse falado sobre isso, entendeu? Eu falei, olha, advogados na democracia, que funcione mesmo, é uma coisa. Agora, advogados na ditadura, daqueles anos de chumbo, vocês imaginem então como é que ficavam os advogados que defendiam os nazistas do pós-guerra, o Tribunal Nuremberg, e nós não tínhamos defender o vencido. Nós não tínhamos acesso à sala de deliberação, que hoje permite, mas era uma sala fechada. Então, os militares, 4 militares e um civil ficavam deliberando. Muitas vezes a gente sabia que tinha telefone lá dentro. A gente via a pé chegando e digo, tem prisão aqui. Mas às vezes levava 1 hora, 2 lá deliberando. E o que nós ia fazer? Brenda, eu, Alvim, a gente descia para tomar uma cachaça. Tinha um bar ali, na nossa Praça do Barbosa, né? Era Júlio. E aí, eu estava de beca. Aí um bebum olhou para mim e disse, eita, padre Porreta, tomando cachaça com a gente. Mas uma das boas foi quando uma mulher apareceu no escritório, desesperada, que o marido há 3 dias que não aparecia em casa. E aí a técnica nossa era impetrar habeas corpus e comunicar que havia desaparecido, estava desaparecido, ia numa delegacia especializada nesse sentido, e aí essa coisa circulava até o ponto em que, para não aparecer no jornal uma notícia de desaparecimento, os militares diziam qual era o problema e onde estava a pessoa. Nós provocávamos com uma queixa na delegacia de desaparecimento e encaminhávamos uma cópia ao juiz auditor, ao cartório, de desaparecimento de pessoa. Aí diziam, está preso preventivamente ao lugar. E essa mulher disse assim, ele não aparece. Faz 3 noites e 3 dias que não aparece. Foi bem, Pedro, uma habeas corpus,
Havia habeas corpus ainda, era de 68. Que toma habeas corpus e tal, tudo negativo, não tá. 4 dias depois aparece ela com o cidadão. Doutor, eu vim trazer esse vagabundo aqui, porque ele estava esses dias na casa da amante dele, e dizia que por causa do sindicato ele podia ser preso. Porque ela me disse, ele é do sindicato e tal, esse vagabundo, tal. São essas coisas, né? Professor, antes que o senhor... em relação ao funcionamento da Justiça Militar, o que o senhor nos diz em relação aos juízes, né? O comportamento dos juízes, foram rigorosos em excesso, houve... né? O Ministério Público, né? Nós temos o nome do Felipe Benedito Rauen, né? Felipe Rauen, né? Quais foram os outros? Tinham membros do Ministério Público Estadual que atuaram... O Benedito, né? Foi terrível, né? Houve um outro membro muito bom, que não era da carreira, mas o Alberto, e que, quando houve o interrogatório do Walter Pequot, o Walter, no escritório, me perguntou se devia comparecer, porque ele foi visitar o João Goulart, e aí, na época do exílio, né, veio lá do interior, veio lá de Montevidéu, um movimento chefiado pelo coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, e que trouxe vários camponeses, inclusive em caminhões e tal. E aí, esse foi a chamada Operação Três Passos, que denunciaram, inclusive, a Mauri, denunciaram o Milício Brizola, o Jefferson, etc. Denunciaram várias pessoas com relação a isso. E aí o Walter Pequot disse, olha, a orientação deles é a seguinte, se o senhor não comparecer, ele decreta sua prisão preventiva. Se o senhor aparecer, pode não. Ele disse, eu vou porque eu não quero ficar foragido, vou enfrentar. E prestou um excelente interrogatório, porque ele era do PTB e foi visitar o ex-presidente da República, que era do PTB, naturalmente. Então, um interrogatório muito bem feito, bem esclarecedor. O presidente, quem presidia era um coronel, e mais um outro coronel ao lado, e o juiz auditor, que era o Célio. E o coronel disse assim, depois do interrogatório, com a palavra do doutor promotor para falar sobre prisão preventiva. Aí o promotor disse que, de acordo com o código e tal, era preciso, tal código antigo, tais formalidades e tal, que não, mas meio devagar, assim, porque o ambiente é muita tensão. Quem que é o promotor? Alberto, eu vou procurar lembrar o nome dele, te passo depois. O primeiro nome era Alberto, mas era um civil. Não, era um civil. Maravilhosa pessoa. Ele disse que não cabia prisão preventiva. Aí eu disse assim, senhor presidente, peço a palavra. Aqui no interrogatório ficou meu nome. Disse, com a palavra, doutor auditor para votar. Bateu. Senhor presidente, eu insisto, peço a palavra. Com a palavra, doutor auditor para votar. O auditor trêmulo, foi o... Célio de Jesus Lobão Ferreira. Célio de Jesus Lobão Ferreira. O Célio disse assim, meio gaguejando. Ele, para que os estudantes não sentassem no diálogo, ele mandou tirar as cadeiras depois. E, senhor presidente, realmente, neste caso, não sei o quê, mas trêmulo, tal, que nem não cabia e tal. Disse assim, pois eu decreto a prisão com base na lei, na ordem, na segurança nacional. Como voto o coronel fulano, eu também mando prender. E quero advertir do próprio promotor que o momento não é de filigrana jurídica. Está preso. Aí, um militar que estava paisano se levantou e tal, coisa, aí a mulher do deputado desmaiou até. E eu sei que aquilo foi terrível. Aí, eu sempre recomendo, não façam nada depois de uma emoção. Eu impetrei um habeas corpus, redigi terrivelmente aquilo. Foi em 67 isso, para mandar para o Heleno. O Heleno mudou, basicamente, e me deixou para assinar junto, né? Botou meu nome também. E o Geisel deu um habeas corpus. Por quê? Porque terminada essa audiência, fui falar com o escrivão, que era o seu Castro. Seu Castro é o pai da desembargadora. O senhor ouviu tudo? Ele disse assim, doutor René, eu ouvi. Eu quero que conste na ata que eu pedi a palavra e não me foi concedida. Ele disse assim, eu fui sendo chamado. Eu já sei o que fazer, professor. O senhor pode deixar. E deu uma certidão que eu pedi a palavra e não me foi concedida. Essa foi a razão do habeas corpus. Tchau para você. Tchau, professor. Tchau, obrigado. Bom trabalho, hein? Obrigado. O professor não teve tempo de mencionar
a prisão do professor José Lamartine Correia de Oliveira Lira. Lembra, mano? Lá na auditoria, ali na praça, hoje aquele shopping, né? Rui Barbosa. Os quartéis todos que eram ali, a auditoria funcionava ali, tinha prisões ali embaixo, a gente quando ficava embaixo preso, via as pessoas passarem ao resto do chão assim, que as grades eram ali embaixo. E numa dessas sessões, o professor Lamartine Correia de Oliveira, com quem eu privei muito tempo também, naquele estilo dele, às vezes meio inspetor Clouseau, do filme da Pantera Cor-de-Rosa, ele deu um esculacho no Conselho de Sentença, que era o Conselho de Justiça Militar, 4 militares e o auditor civil, e aí um dos membros desse conselho se levanta e fala assim: o senhor está preso. O coronel, capitão, não sei do que, deu o nome dele lá, a graduação dele e tal, o senhor está preso em nome disso, daquilo, assim. E não tinha mais ninguém que pudesse fazer alguma coisa para trocar, para mudar aquela situação. Aí eu estava lá, mas depois, um minuto depois, acabei saindo, voltei, depois quando cheguei, o professor Lamartine estava detido, dentro da sede da auditoria da 5ª RBM, e não se sabia o que fazer com aquele impasse. Estava fazendo defesa de estudantes, né? Defesa de estudantes. Eu, inclusive, umas épocas andei por ali, sem preventiva decretada, mas né? Prisão na DOPS aqui, Chácara do Alemão lá não sei aonde, aquele congresso da Uni de Una lá em Chácara do Alemão, no Alto Boqueirão. Isso que o professor Lelê está contando, contou aqui para nós, já contou em outras ocasiões, ele é o verdadeiro arquivo vivo dos advogados daquele tempo, que conhecia todas essas situações, enfrentou todas elas. E ele escreve tanto, ele vê, né, é um grande jurista, ele é meu amigo, foi meu guru por muito tempo e continua sendo. Se ele escrevesse um livro contando essas histórias que aconteceram na justiça militar, na administração da justiça do golpe e tal, eu não sei se faria sucesso hoje, eu não sei se alguém levaria a sério isso a gente compraria. Porque lá em Cascavel, professora, como eu falei, me chamaram lá para contar algumas histórias. Eu contei essas que eu me lembrei, algumas outras minhas, outras com companheiros nossos, tudo. E parece que os estudantes e os colegas recém-formados achavam mesmo que aquilo fosse uma mira que eu não, ele está muito velho, está delirando, né? Aquelas coisas da idade amarela, eu digo do papel amarelo, mas ficava difícil você fazer com que eles tivessem um mínimo de reflexão e se reportarem lá para trás, pesquisarem, e a gente falando sobre livros, ó, leia tal livro, fale com tal pessoa, pesquise tal. Agora tem tanta internet aí, tem tanto arquivo disso, e Google daqui, de lá e tal. Esse período, doutor Olímpio, ficou muitos anos insepulto mesmo, ou calado, ou, né? E passaram-se algumas gerações que não ficaram sabendo que isso tudo foi verdade que aconteceu. E a comissão que está fazendo agora, eu acho que teria que ficar uns 3, 4, 5 anos para levantar tudo isso, professor, mandar fazer os anais desse tamanho e esparramar isso em todas as escolas de direito. Porque tem estudantes, colegas nossos aí, assim, que me perdoem a ausência. Mas isso que ele... A Clarinha foi pautada por um auditor, né? Que parece que evitou que ela fosse para São Paulo. A Tereza. A Clair. Bem, e o advogado dela era o René. Ele que contou essa história. Estava na lista do delegado Sérgio Paranha. A Clair estava na lista do Fleury, parece que o auditor, eu não sei qual foi, que evitou que ela tivesse sido mandada para São Paulo. Que teria sido morta. Torturada, com certeza, morta talvez. Também teve uma proteção de um... Eu acho que só depois não aconteceu pior, porque justamente evitaram de alguma forma que ela fosse levada para São Paulo. Ela, na verdade, ela foi presa e foi enviada para São Paulo. Em São Paulo ela veio para cá. E depois eles iam devolvê-la para São Paulo. Exato. A história é essa. E daí que o auditor faz com que ela fique aqui, sabendo que se fosse... Nares, conta os causos aí, então. Eu não tenho causa. Nem era na época. Não, nem nasceu, nem era Como nascido. disse você, eu era um estagiário. Fonte do Chile. Nós queremos saber um pouco. Desse funcionamento da justiça militar. Bem, só vamos aqui agora, só antes do professor Marés use a palavra,
Sim. Eu vou pedir a todos aí que sejam um pouco breves, porque às 17h30 deve começar a conferência para vocês um momento que eu vou ao banheiro. Do De quem? Fábio Comparato. Não é 19? Verdade. Não, 17h30. 17h30. 7 horas é a festa. Sexta-feira, né, Maria? Sexta-feira. É. Não, mas é a festa, foi o Daniel que me disse que às 7 horas é a festa. Tem Às festa. 20 horas é um coquetel que vai ocorrer lá no Clube Curitibano. Começa às 19, é isso? É, parece que sim. Convites à venda na secretaria. Já venderam. Isso para ninguém pedir para ele. Não, mas eu comprei, tive que comprar. Para nós? Para mim. Para comissão. É comissão. Eu pensei que era assim. Se fosse lá no Ministério Público, você seria convidado do Ministério Público. Pois é. Mas essa me Eu vou dizer, permitiu inclusive, fazer ao uma presidente da pergunta. ordem que fui duramente Crucificado. criticado. Eu queria Por fazer uma quê? pergunta para o Marés, que eu vi pela facilitação das redes sociais, eu vi uma nota de um habeas corpus que acho que foi impetrado em favor da sua esposa, foi isso? Ela tem uma ação. Que foi, Que foi na pelo circunstância de Brasil. retorno de vocês Isso para o Brasil, Eu estou falando Mas coisa eu- que está na rede social, não tô. Eu não lembro das corpos para ela. Ferindo a privacidade. Ah, foi um pedido. De que ela pudesse entrar com os filhos, né? Independente da. Qualquer coisa que pudesse acontecer comigo, ou seja, Mas ela. Vocês não retornaram juntos, Marés? retornamos juntos. Mas ela também era perseguida política ou não? Ela tinha militância, mas ela acabou não tendo, porque ela voltou antes do Brasil, uma época, e recebeu. Eu acho que não sei se é dessa época, não sei que época que está falando, né? Se é o Foi retorno mesmo. uma nota que saiu, acho que em jornal na época, falando, não sei se foi o Renedotti, o professor Renedotti. Não, que... o René foi por acaso por. Ele nunca foi meu advogado. Ah, tá. Um dos meus advogados aqui era o Aldemar Teixeira Soares. Ah, tá. E daí era o Chico Muniz. Ah. E depois o Zé Carlos Dias. Mas, Marés, o fato é que ela não tinha como entrar. Foi isso? Esse problema? É que tem dois momentos. Dela Ah, tem tá. dois momentos. Ela entra em dois momentos. Ela entra muito antes, eu ainda Tá. processado, etc. Como ela não tinha nenhum processo, não tinha Aham. nada, foi feito um pedido para que ela pudesse Ah, tá. circular livremente e tal. Tá. Eu não me lembro como é que era esse pedido. Ah, tá. Não somos advogados, o advogado fica inventando essas coisas, não sabe como é que é. Foi preventivo. Uma coisa, eu não sei se é habeas corpus, eu não sei o que foi, qual foi a medida para ela poder transitar livremente e poder voltar Ah, tá. para Aham. o Uruguai onde eu estava. Uhum. Então era mais ou menos uma Tá. liberação de fronteiras, que pudesse passar na fronteira sem ser molestado. E depois quando nós viemos todos para o Brasil, eu não tinha, o meu direito era muito precário, porque a lei mandava eu recorrer em preso, né? Ah, Obrigava a me recolher à prisão para poder recorrer da sentença condenatória que eu tinha. Eu tinha então 2 sentenças condenatórias suspensas de execução por falta de recurso. Enquanto eu não me apresentasse preso, eu não podia recorrer. Né? O processo E penal. você foi condenado por quê? Quais foram as. O tipo, eu tenho 2 condenações. Uma delas é de incitar a população contra as Forças Armadas. É sensacional. essa é boa, hein, Marés? Essa tá louca. Corajosa. Essa é uma menor. A outra é por organização do partido clandestino não permitido em lei. Não me lembro como é que era o tipo exatamente, mas é Porque Crimes políticos. o que na verdade é. absolutamente político. O que na verdade Aí é que o, tá, Isso crimes para mim foi uma políticos. grande vantagem. o ser Claro. comunista não era proibido, não podia era tentar reorganizar um partido clandestino. O ser comunista não era Podia proibido. até ser. Também ia preso, né? Não tinha muita. Não, mas se não estivesse envolvido na organização, Isso. era. Então eu tinha essas 2 condenações e tinha de que meu pai conseguiu, né, uma certidão dessas minhas condenações. Então, como se disse, qualquer país razoavelmente civilizado Sim, apresentava essas 2 certidões e me dava asilo político. claro. Então eu era um privilegiado do ponto de vista da
porque outros não tinham condenação, eram perseguidos, então era uma coisa meio... Eram mais perseguidos que eu, eventualmente, mas não tinha, eu tinha 2 certidões de perseguição política claríssimas. Então, por isso eu tinha facilidade. Eu fui um dos poucos que tinha asilo político no Uruguai, formalmente concedido. Olha só. Isso depois que você saiu do Chile. Hã? Antes do Chile? Você foi para a tua história... Hã? A tua história como exilado saiu do Brasil, foi para... Uruguai. E depois do Uruguai, Chile, Dinamarca e São Tomé. Mas daí sob a proteção da ONU. Não, do governo dinamarquês, proteção da rainha. O passaporte era dinamarquês. Tá? Quando eu fiquei na África, eu tinha... É isso que eu falo, mas na África você estava trabalhando já. Eu estava trabalhando, eu não tinha o status de exilado político na África, eu tinha o status de exilado político na Dinamarca, sob a proteção do reino da Dinamarca. Sabe, meu passaporte era dinamarquês. Coisa que os portugueses jamais conseguiram entender quando eu passava. Então havia algo de correto no reino da Dinamarca. Então, de muito mais pouco do que se podia imaginar. Agora é interessante isso da questão do status de exilado, né? No caso do Major Cerveira e do Rita Pereda, os dois tinham o status de exilado na Argentina e foram sequestrados lá, e o Acnur, nenhuma organização se preocupou em questionar a Argentina por conta disso. Eu fui pegar os documentos no Ministério das Relações Exteriores e é interessante não ter nenhum questionamento. Aliás, tem uma autorização do governo da Argentina para o governo brasileiro entrar. Pois é, mas a história que a Argentina dava na época, que eles tinham sido mortos no Brasil. Tinham sido o quê? Mortos no Brasil, que eles foram mortos quando passaram a fronteira, que estavam esperando eles do lado de cá. Essa era a versão oficial da Argentina. Mas entrou um avião da FAB. Assim? Mas eu digo, talvez o problema, porque o PNUR, o Acnur, esses órgãos são extremamente formais. Pois é. Então, se o governo diz, não, eles foram mortos ali na fronteira, pronto, então não se questiona mais. Acho que é mais ou menos por aí. Eu me lembro que na Dinamarca a recomendação que a gente tinha era de avisar, embora isso não fosse obrigatório, de avisar aonde a gente ia para fazer a até votação, hoje é exigido. Né? Porque correndo risco. Sim. E o país é responsável. Você acompanhou os processos aqui? Como é que funcionava? A justiça tinha... Eu acompanhei... Você lembra quem era o promotor? O meu era negro, promotor negro. Como era o nome dele? Que era da Justiça Militar mesmo. Está me falhando aqui, mas eu me lembro que Lembra? você se refere. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Não Era o Joaquim Barbosa? Era o pai de Joaquim Barbosa. Eu acho que era o Manuel Barbosa. Não, eu não lembro o nome, mas é fácil, eu tenho esses dados, não estou lembrando agora o nome dele. E o juiz era o Mauri Darcy Rissetti. Esse foi meu vizinho. Darcy Rissetti. Mauri. Era Darcy. Acho que é Darcy. Mauri deve ser irmão dele. Mas acho que era Darcy. Darcy, ele morava perto da minha casa, na Souza Naves. E era advogado, não sei como é que podia, ele era juiz lá. Ele foi o meu juiz, ele né? É advogado. O juiz. O auditor, porque era um civil, né? Era um civil. Era um civil. É. Era um civil. Quatro Um militares. civil jurista, técnico, né? Técnico jurídico, porque os outros não. A milicada era leiga. Porque hoje na auditoria militar você tem um juiz togado Isso. e os juízes militares, né? É. Da Justiça Militar Continua estadual. assim. Continua. Estadual. Não, mas é que era da época que chamava a mesma coisa, era o juiz togado e os auditores. Só que o juiz togado não era de carreira. Não. O juiz togado Era nomeado. o juiz togado da Justiça Então não podia Militar ser togado. Federal não, mas estadual era. Ela aqueles Célio Lobão de Célio Jesus Lobão. Ferreira, É. Mas não. e esse Darcy Rissetti,
tinha mais uns 2 ou 3 que atuavam ali na auditoria daquele Atuavam na auditoria, que era o Conselho Permanente de Justiça Militar da auditoria daquele regime, quer dizer, do Exército. A auditoria, a Justiça Militar Estadual surgiu depois, né? Sim. Eu não sei se Eu não me lembro que época foi criada, mas surgiu o depois. juiz estadual, professor de Direito Civil, O Sansão Loureiro. Sansão foi juiz O Sansão auditor. ele era juiz ou era promotor? Isso. Não, isso. foi juiz auditor. Juiz auditor. No Sansão período José Loureiro. Já no período, mas ele era estadual, portanto não tratava de casos políticos. Ali era só auditoria de crimes. Crimes Da Justiça Militar Estadual, né? Militar estadual, só de crimes militares estaduais, só da Polícia Militar. Quem foi aquele que ajudou, de certa maneira, a Teresa a sair da prisão e ir para um convento? Não sei se você lembra o nome, da auditoria, e que até foi punido, porque não foi só a Teresa que ele ajudou outras pessoas, dando uma condicional, uma... Eu não estava aí na época, né? Nessa época eu estava no exílio já. Ah, estava no exílio. Que ela Porque teve. essa era na volta da Teresa, né? Na volta. Aqui tem o registro de um ministro do Superior Tribunal Militar, general Peri, Constante de Vila. que foi Esse era um legalista que, de qualquer modo, ajudava muito a corrigir as violências das auditorias. e ele foi cassado daí. Foi caçado depois. Mas isso aqueles que destoavam do sistema, eles eram caçados sistematicamente, na medida em que se comprometessem contra o sistema e a favor daqueles perseguidos. Naquele momento, quando se dizia legalista, para nós era uma bênção. Vivos legalistas. Porque tudo que a gente queria era um legalista, pegar um legalista aqui na frente. Claro. Se aplicar a lei, nós estamos. Ficava melhor assim. Ficava mais fácil. Ficava melhor. Com toda a legislação da truculência deles, ainda dentro daquela tal legalidade, né, que se fala ali, o formal, o positivo, essas coisas, ainda dava para você respirar aliviado um pouquinho. Inclusive aquela lista de advogados que o René mostrou, boa parte deles não passava nem perto da cabeça deles uma ideia de esquerda. Advogados não, jornalistas. Não, os advogados, do rol dos advogados. Aqui. Sim. Subscreveram. Os advogados que atuavam isso que eu digo. estavam com ele. Cumpriam. Leu ali uma lista que era grande. Sim. O Demar Teixeira Soares, que foi meu advogado, ele não tinha nada de esquerda. Ele era um especialista em justiça militar. Exatamente. Só. Nada mais. Era um advogado. O Lamartine já Não, já o Lamartine, tinha o próprio Totti, né, que tinha posições, não teve posições, mas muito mais uma perspectiva assim da Do democracia, direito do direito, dos direitos humanos, etc. Mas eu estou dizendo que o Odemar nem isso. O Odemar era um profissional do direito. Se chegasse lá o fascista, ele defendia também. Ele não defendia por nenhum tipo de ideologia. O Totti não. Daí muito menos o Lamartine. Muito menos o Chico Muniz. Quer dizer, muito menos. Um pouco, ainda menos o Chico Muniz. O próprio Zé Carlos Dias, em São Paulo. Né? A gente tinha alguns de esquerda em São Paulo que, embora defendessem, cobravam muito caro. E era um mercenário do direito, não. Era um mercenário. Boa essa expressão. E outros não. Zé Carlos Dias não. que era da Comissão Justiça e Paz, né? O Dalmo Dalari, Zé Carlos Dias, o Lamartine. Esse que está aí Dó, agora, o Comparato. O Lins e Silva lá do Rio. O Lins e Silva. O Técio e o tio dele, o ministro lá. O Heleno. Aquele foi São caçado. pessoas que defendiam, acreditavam na justiça, uns mais à esquerda, outros menos à esquerda, mas acreditavam. O Elias Fragoso, na época, foi até sequestrado, de tanto que ele estava envolvido para defender o pessoal lá nas auditorias, sequestraram ele para dar um susto nele, ou sei lá, fazer o Em que São mais. Paulo tinha um. Aí que ele ficou mais bravo e se entregou para a luta mais Um ainda. advogado que era comunista, que era membro do Partido Comunista. Modesto da Silveira? Não, o Modesto também. O Modesto é outro. Sigmaringa Seixas, acho que Sigmaringa foi ministro. Foi, Sigmaringa esse tinha Seixas. posição de esquerda. Tá naquele livro ali. Tá falando dele, mas acho que ainda é, né?
Está naquele livro, Sigmarinda. Sigmarinda, acho que eu já vi algumas notícias sobre ele em algum lugar. Ele está atuando. Agora, aqui entre nós, o Greenhalgh não. Posição de esquerda, com o perdão da sua presença. Da sua presença de A quem? presença sua não é da Ivete. Não é minha. Do Daniel. Mas por quê? Do companheiro do partido Daniel. Ele não. Ele era um cara que Em relação a ele, se diz que para Fernandino. as indenizações decorrentes da lei da anistia, que ele teria Eu ouvi falar muito mal dele. cobrado, sei lá. Não, mas eu estou falando da época. Já sim, nessa. Mas eu estou falando da época anterior ainda. Ele era Ele delegado de atuava, São Paulo e era um sujeito que esfolava por a família das pessoas. Eu sei de histórias assim meio tristes, assim, que. Agora, Marés, dessa geração do Eduardo Birmond, do Luiz Gastão Bório, eles todos tiveram algum namoro com o Partido Comunista, pelo menos o que o do Birmond falou. Não, mas o namoro não era com o Partido Comunista, desculpe. É, isso que eu queria ouvir Era um com o pouco. Vieira Neto. Ah, tá. Eles eram fiéis, discípulos do Vieira. Então não era exatamente com o Partido. Não era exatamente Trabalhavam o partido. juntos e tal. Eles eram o namoro. Com todo respeito. Namoraram o Vieira Neto também. Essa é uma comissão da verdade, a verdade. É questão social e política. Agora o Vieira Neto fazia essa, ele tinha um carisma, as O pessoas. Vieira Neto era um gênio. O Vieira Neto era um sujeito que ele era marxista, com boa formação, não era pouca a formação dele, era um homem muito culto, discutia Shakespeare, e ele não ser pela frente, um homem muito culto, um homem muito culto, muito arrogante, ele tinha várias qualidades. Né? E ele tinha um grande advogado. Então ele advogava para grandes causas. E era uma coisa curiosa, que ele não era um homem que ganhasse muito dinheiro. 2 vezes presidente da OAB. Ele não era um E lecionava direito civil. lecionou durante 3 anos. Teve o quê? 2, 3 famílias? Várias famílias, Tem história assim. Tem história, tem, porque tem problema. Mas então ele lecionava direito civil, mas foi por um período. Sim, porque ele entrou no Era o concurso. catedrático. Ele era concurso catedrático violentíssimo na universidade contra ele, quando etc., que ele entrou. nós entramos. Você sabe como? Em 61. Era o Chiquinho. E em 65, 64, no dia do golpe, 64. tocaram o pé na bunda dele, quer dizer, ele deu aula há 4 anos. E ele era do tempo da cátedra, né? Ele era o E catedrático. aí os militares extinguiram esse tipo de... Extinguiram ele primeiro. Né? Não, mas eles suprimiram esse título, né? O catedrático e tal. Aí foram criando aquelas É coisas. impressionante, que ele foi professor por 5 anos, ou 4 anos. Auxiliar e outros da E cadeia era lá. considerado o melhor professor de direito. Você viu que a faculdade já teve em todos os verdade. tempos. Depois o Lamartine chegou à E o loucura Francisco dele. Mas o Lamartine é o Francisco Luiz, pobre, não morreu muito cedo, não conseguiu ser uma expressão assim, porque muito cedo, né? Mas os dois foram. Agora, então ele tinha isso, ele tinha o escritório dele, e no escritório dele tinha os advogados que trabalhavam com ele, que eram essas pessoas que você acabou de dizer. O Birmond sempre foi o principal advogado do escritório dele. O Pradinho foi do escritório dele. Então, todas as pessoas, obviamente, ninguém ficava perto do Lamartine sem ser contaminado pela esquerda. Perto do Lamartine? Não, do perto do Vieira. Vieira, sem ser contaminado pela esquerda, porque ele é um sujeito que tinha uma posição, era clara, definidamente perigosos, comunista, ortodoxo. Então, tudo que ele falava era assim. Então, as pessoas iam adotando. É claro, é o pai espiritual. E bastante persuasivo, Marés. Totalmente persuasivo. Impressionante a capacidade assim dele fazer a cabeça, vamos chamar. Eu disse que ele era um pouco arrogante porque ele não dava bola pra gente. A molecada, ele... Só por cima. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, lamentar que, na verdade, nós vamos ter que encerrar a reunião, porque tem a conferência agora do professor Comparato, e agradecer a presença de Um todos. comunista cristão, Comparato? AP? Ação católica, aquela... Mas Obrigado. Ligado lá com a arquidiocese. Obrigado, professor Olimpo.
doutor Ivete, doutora Eu que agradeço. Vera, Chamarés, Agora, aquilo que eu falei para vocês do livro, os nossos é uma estudantes.